livro que vai te deixar muito mais preocupado com inteligência artificial. Eu sou o Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias, e já já te conto essa história. Olá, leitores e leitoras, eu sou o Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias, aquele blog com as listas mais criativas e originais da internet brasileira. Esse aqui é o nosso canal no YouTube, onde a gente comenta livros e obras da literatura, que também discutimos lá no nosso blog. Aliás, a resenha deste livro que vamos conversar aqui em vídeo está disponível lá no listasliterárias.com, você acessa lá e dá uma olhadinha em nossa resenha de Nexus, uma breve história das redes de informação da Idade da Pedra até a Inteligência Artificial, publicado pela Companhia das Letras, e um livro mais recente do Yuval Noah Harari. Sim, aquele camarada que tem uma séria desconfiança com os algoritmos e também com a inteligência artificial, que resulta neste livrão aqui, Nexus, né, uma obra que se aprofunda em algumas das preocupações recentes do autor, que tem se notabilizado como uma voz dissonante quanto à emoção, né, trazida pela inteligência artificial. Em meio a uma onda de otimismo, em meio a uma onda de usos e de mudanças, mas também de preocupações, especialmente de países e de algumas instituições sociais, com o advento da inteligência artificial, o Harari já há algum tempo vem expressando alguns temores e algumas possibilidades desta nova revolução, desta nova tecnologia que se cria no nosso mundo, e ele vai, a partir do seu olhar crítico, tentando desenhar este universo de possibilidades relacionadas aí à inteligência artificial numa perspectiva um tanto quanto mais, digamos, em tom de alerta, assim como as ficções da ficção científica nos fazem há algum tempo trazendo alerta quanto aos usos da tecnologia por governos totalitários, por tiranos. O Harari também traz isso, e sempre procurando trazer a partir do seu conhecimento e da sua relação também com a história. É importante frisar que o autor aqui defende no livro, a sua visão de história, ele não traz uma visão determinista, dizendo que isto efetivamente vai acontecer, até que, pelo seu olhar, a história é algo que se produz e que ocorre, que acontece, né? Então ele vai, em muitos momentos do livro tentar esclarecer aí ao leitor que, de longe, não se trata de profecia, não se trata de futurologia, ainda que o futuro seja o grande tempo para qual o autor olha nesta publicação, mas sim desenhando alguns campos de possibilidades, radicalizando por um outro viés que não do otimismo ingênuo com o avanço da inteligência artificial. Algo que a gente já via ali, o Harari em 21 lições para o século XXI, ele já traz algumas preocupações quanto a esse universo dos algoritmos, do Big Data, e lá ele já aponta a sua preocupação para com a irrelevância do ser humano, já que este é um grande temor do Harari nas suas publicações, e em Nexus ele vai justamente ampliar e aprofundar essas discussões, muitas delas que nós já vimos lá no 21 lições para o século XXI. Aliás, 21 lições para o século XXI, assim como o Nexus, você encontra a resenha aqui no listasliterárias.com. É só acessar o blog lá e ver a nossa opinião e a nossa crítica sobre a leitura do livro. Mas, voltando aqui e dedicando a nossa atenção ao Nexus, então, o subtítulo já entrega um pouco isso, da questão de uma breve história das redes de informação. Este é o ponto central da argumentação do Yuval Noah Harari nesta obra. Ele vai partir de um propósito, de um conceito muito claro dentro do seu livro. Ele vai trazer demonstrações de que a humanidade foi se desenvolvendo e foi se adaptando e chegou ao ponto que aqui está hoje a partir das redes de cooperação das sociedades humanas. Então ele vai ter isso muito claro, e ao ter isso claro, ele vai nos trazer que a questão da inteligência artificial, do desenvolvimento da inteligência artificial, em si não é um problema da inteligência artificial como um todo, ou um problema humano, mas um problema de rede. E é analisando essa rede que ele vai nos apresentar
cuidados, cautelas e possíveis e drásticos caminhos que se pode seguir o desenvolvimento da IA, desde que nós humanos, nós seres humanos, não tomemos cuidado com esta ferramenta que é uma nova revolução. Esta ferramenta, e isto ele evidencia durante o processo, é de fato uma ferramenta disruptiva, e mais do que isso, é uma ferramenta que altera aí a jornada humana no seu decorrer, na sua caminhada nesse planeta, e uma mudança bem mais drástica, e aí aqui por isso a comparação que ele vai trazer muitas vezes na obra com outras redes de informação, né, e outros momentos de grande revolução tecnológica da nossa humanidade, como, por exemplo, a invenção do prelo da prensa. E o Harari ele vai ser bem mais enfático nisso, no sentido de trazer aqui durante a leitura do livro, de trazer durante a sua argumentação, argumentos e experiências que demonstram a diferença entre a IA e também o surgimento do prelo ou a própria energia elétrica. Sempre quando, e eu especialmente, eu enquanto leitor, eu enquanto cidadão, enquanto pessoa física, também manifesto algumas preocupações quanto a este amor desenfreado e pouco crítico para com a inteligência artificial, e não tanto só nas preocupações do Harari, aqui nesse sentido, porque ele tem preocupações que vão assim adentrar muito o campo da sociopolítica, da sociologia, mas nós poderíamos inclusive enumerar, talvez seria ou fosse muito interessante que construir, assim como o Harari, observações a respeito da linguagem, né? A IA ela tem sido um modelo de construção de linguagem fenômeno até então especificamente humano, e isso no livro acaba não entrando, esse avanço e desenvolvimento da linguagem, mas nesse campo, por exemplo, seria outra comparação a nos causar preocupações, inclusive quanto à aprendizagem, quanto como nós humanos aprendemos e nos desenvolvemos no decorrer do mundo, mas o Harari vai ficar dentro de alguns aspectos, tanto de rede quanto também do grande temor. O Harari vai expressar, tanto na 21 lições para o século XXI, quanto nesse livro e na sua carreira, as preocupações com a possibilidade da cooptação desta tecnologia, dessas ferramentas, por tiranos, por ditadores ou pessoas com pensamento totalitário. E essa é uma das questões que a leitura do livro já deveria nos alertar e nos apontar para o quão arriscado é esse novo mundo da informação. Ainda que esse mundo de vigilância, esse mundo de controle, de centralização dos dados, nós já podemos ter assim uma boa ideia a partir das leituras de grandes obras da ficção científica. A ficção científica ela reverbera muito do que o Harari traz aqui com argumentos mais científicos no sentido e mais a discussão acadêmica, mas nós vamos encontrar essas preocupações muito fortes na ficção científica, né? Da cooptação dessas tecnologias por ideais totalitários ou por líderes totalitários. E isso vai ser um grande destaque aqui dentro dessa argumentação do Harari. Aliás, isso conversa muito, e de fato o Harari traz alguns exemplos aqui também. Eu me lembro, inclusive eu tenho junto com o professor João Luiz Ourique um capítulo de livro, vou tentar deixar no link dos comentários aqui para vocês também, O Poder do Objeto, mas naquele livro a gente discute e eu faço uma análise de como, por exemplo, através das nossas narrativas distópicas, nós percebemos como a literatura denuncia essa cooptação, esse uso das mentes totalitárias aí do século XX, das lideranças totalitárias do século XX, dessas novas ferramentas tecnológicas, como foi o rádio no passado, como foi o próprio cinema, a televisão, e isso, as pessoas com pensamento totalitário usufruem de maneira muito bem. No livro do Harari, inclusive, é bem impressionante alguns exemplos que ele traz do Irã, por exemplo, da vigilância na rotina das mulheres e na prática política das mulheres, da vigilância contra o uso da hijab, enfim, isso já está acontecendo, isso já está no presente. E aí
uma centralidade, talvez, da discussão da obra, dos riscos que tanto os algoritmos, os bots, e aí o Harari, inclusive, ele é muito feliz quando ele vai trazer aqui algumas questões de quanto essa conceituação nos é ainda difícil, porque devemos lembrar que esse é um processo histórico que está acontecendo. Então ele está ocorrendo ainda, ele é um processo que talvez esteja no princípio dessa grande revolução, e dentro das minhas preocupações pessoais, inclusive, ela é um tanto quanto mais longa, porque ela vai nos riscos da inteligência artificial ao nosso cognitivo, às nossas possibilidades cognitivas humanas, que aqui não entra no livro, mas que deveriam também ser pensadas de alguma forma. E o Harari vai fazer essa discussão especialmente principiando o seu debate a partir de algumas conceituações fundamentais, especialmente os conceitos do que é informação e de como a informação nos tem sido relevante, com algumas partes teóricas da teoria da informação, inclusive ele vai trazendo aqui. Mas ele vai conceituar isso e também vai trazer os diferentes aspectos que se pensa aí. Inclusive, na sua abordagem, ele vai dar a questão da noção ingênua da informação, uma noção, inclusive, muito utilizada por líderes, e também a própria noção populista de informação, de tendo a informação enquanto poder. Ele vai explorar os aspectos positivos desses conceitos também, mas as suas fragilidades, para chegar até a terceira parte do livro, onde ele vai discutir mais enfaticamente a IA. E aí, no decorrer de todo o livro, de todo o Nexus, ele vai trazendo esses exemplos das mais diferentes redes de informações, a forma como os poderes lidaram, vai trazer esta discussão de como as democracias foram possibilitadas a partir dessas novas ferramentas tecnológicas também, ao mesmo tempo que o próprio totalitarismo também se torna uma possibilidade a partir do uso delas. E o totalitarismo é o que ele mais teme, e em todo modo ele vai ter essa preocupação vigente de como as democracias podem solapar diante desse novo universo aí ancorado pela inteligência artificial, inclusive pela questão das bolhas que a inteligência artificial acaba promovendo, e mais do que isso, pelo cessar do debate democrático, inclusive. E aí ele vai trazer exemplos muito interessantes desses tempos polarizados, desses tempos que inclusive nem sabemos mais se discutimos na internet com bots ou com seres humanos e tudo mais, porque a construção de redes e redes de cooperação principia o diálogo humano, inclusive de ideias divergentes. Ele vai trazer exemplos disso no livro, e ele vai demonstrar que este universo dos algoritmos e da programação tem sido problemático nesse sentido, e vai trazendo exemplos que já vem ocorrendo. Ele retoma a questão do exemplo do genocídio em Mianmar, em que o Facebook teve uma centralidade muito forte, e as próprias tentativas jurídicas de não ser responsabilizado por isso. Então o olhar do Harari ele é inicialmente preocupado em como esta inteligência artificial será utilizada nesse contexto humano que a sociedade cada vez se fecha em pequenas tribos, né? E de como, e aí vai ter um debate que, especialmente para os mais teóricos, pode suscitar a questão da globalização, ou de um pensamento mais global, ou para alguns o globalismo, mas a questão não é bem essa. A questão é que o próprio o movimento histórico nos mostra esses contatos globais, e ele vai demonstrar que as inteligências artificiais podem romper essas cadeias de colaboração, estas redes cooperativas da humanidade entre si, e especialmente pelo atrativo que uma inteligência artificial pode representar aí para um líder ou alguém com pensamento totalitário. Os próximos Hitlers, os próximos Stalins, enfim, poderiam encontrar na inteligência artificial um grande parceiro. Harari ele é muito eficiente ao colocar uma pulga atrás da orelha desses camaradas, porque ao mesmo tempo que a IA
pode ser utilizadas por ele, pode manipular, né? Um líder totalitário ele tem essa questão também da plena desconfiança e esse processo da inteligência artificial também pode causar alguma insegurança nesse sentido. E um pouco é isto o que a gente vai encontrar aqui. Um livro que tem os elementos da história, que é a formação do autor, um livro que parte muito do nosso presente, e outro detalhe muito interessante do livro, e que eu acho bacana a gente conversar e comentar, é que a gente está na efervescência dessa discussão da IA, nós que somos leigos, especialmente no assunto, ou que temos estudado ou lido algo sobre, mas não com aquela profundidade e não dentro do mecanismo de pesquisa, não estando ali dentro dessa bolha que tem pesquisado e que tem concretizado essas grandes realizações com a IA, nos traz informações relevantes para nós leitores. Eu penso quanto isso, né? Porque a avaliação pode principiar a questão da IA muito recente, coisa de 1, 2 anos, e esse boom que a gente tem visto ultimamente, e as redes sociais nos demonstram isso, inclusive, que nos parece muito recente, mas o Harari vai, inclusive quando ele vai discutir da possibilidade das inteligências artificiais construírem suas próprias mitologias, ele vai, já dentro da mitologia da própria IA, retomar 2 eventos importantes, e um deles se dá lá em 2012, que é muito próximo em termos históricos, mas para essa noção que talvez a gente tenha sobre a inteligência artificial nos é tão longe, e também um evento ocorrido ali em 2016, este bastante emblemático por muitas inteligências dos países espalhados pelo mundo, por grandes potências, entre elas a China, né, a verificação de que essa coisa estava chegando para ficar, e que isso era uma das principais e maiores mudanças do nosso mundo. Inclusive, se estabelece ali, e isso não fica bem claro para o leitor que não está por dentro, ou que não tem acompanhado as notícias, e mesmo a própria mídia mais independente não trata muito isso, mas no livro do Harari a gente consegue perceber esta corrida, né? Se tivemos a corrida pelo espaço lá na Guerra Fria, a corrida nuclear, o que se estabelece a partir de 2016, quando uma inteligência artificial acaba vencendo o jogo AlphaGo, é praticamente uma corrida pela inteligência artificial e por dominar essa nova tecnologia, e é quase que uma guerra aí, silenciosa entre as nações por esse desenvolvimento, que também implica, inclusive, problemas para a própria IA, no sentido que pode ocorrer, né, determinadas restrições. Enfim, esse é outro detalhe interessante da obra. A obra também fala a questão das mitologias, e aqui talvez eu acho que o Harari vai trabalhar com uma visão tanto quanto mais limitada da mitologia, a mitologia muito no sentido de histórias, inclusive a tradução vai trabalhar esse termo histórias, que em inglês é story, de short story, e diferente do history, que já é normal no inglês. No português a palavra histórias estava meio assassinada, meio morta, meio sumida, retoma nessa tradução, e eu acho com muita justiça, eu prefiro a palavra histórias, mas aqui o Harari vai trabalhar ela muito nessa percepção e aproximação do mito, desse mito enquanto falseamento, enquanto falsidade, e que eu acho que na abordagem da mitologia fica um pouco em aberto e um pouco vago, até porque justamente aí dentro do que é outro aspecto relevante que nós vamos encontrar em Nexus, o Harari vai nos demonstrar desta nossa tendência humana e esta condição humana de nos guiarmos por narrativas, de nos guiarmos por histórias. E isto está muito dentro do campo dos estudos mitológicos e dos estudos do mitos. O que talvez ele desconsidere, e que eu considero importante, é que a mitologia, de certa forma, ela também desempenha o seu papel para nos trazer até aqui. A construção dessas mitologias nos traz até aqui, e talvez por isso essa nossa aptidão, talvez por isso essa nossa facilidade de cair nestas redes do que ele vai chamar de realidades intersubjetivas.
e que não é só a mitologia, não é só a questão dos deuses, das religiões, a moeda, o dinheiro é uma realidade, enfim, intersubjetiva, e aliás esta é uma realidade intersubjetiva muito próxima de uma realidade subjetiva. Se a gente pensar, a gente vai pensar em termos da moeda diferente do que pensa muitas vezes em termos de religião, e todo esse emaranhado complexo aí no ambiente da IA é o que o Harari vai estar trazendo, sempre nessa lógica, nessa cadeia de argumentação, levando para os perigos que tudo isso representa, e aí no desenvolvimento máximo dessa IA, na dissociação dela com a nossa própria espécie humana, né? E outro detalhe fundamental do livro, que ele já vai demonstrar que cada vez mais as decisões sobre nós já não é nem mais as decisões que nós tomamos ou que nós pensamos tomar, vão sendo realizadas a partir das inteligências artificiais. Inclusive em julgamentos, ele traz uma questão de um tribunal de júri norte-americano e do uso da IA naquele julgamento, e isso deve nos alertar também para o nosso papel enquanto humanos diante desta jornada, né, que começará a ser partilhada aí com as inteligências artificiais. O livro, portanto, é esse grande alerta. O livro é um alerta, é uma preocupação. O livro, e o Harari vai dizer lá, em determinada parte da obra, da sua escrita, ali em meio ao livro, ele vai dar um pouco dessa ideia. Ele quer fazer este contrabalanço dentro dos olhares mais ufanistas e mais utópicos para a inteligência artificial. Porque a gente tem muita gente empolgada, a gente tem muita gente, é bom. A gente tem visto muitas pessoas empolgadas. Eu não me coloco entre esses empolgados, né? Até porque acho que a tendência é importante da observação crítica dessa nova tecnologia, de um letramento em inteligência artificial. Aliás, eu, enquanto professor e tenho trabalhado com disciplinas de linguagens e linguagens digitais, tenho procurado, dentro do que a própria BNCC coloca nisso, de olhar isso um tanto quanto de forma crítica e com letramento, né? Dia desses eu fazia um experimento com o ChatGPT, com um estudante de terceiro ano de ensino médio, e nós trabalhávamos algumas perguntas com o chat, além das perguntas diferentes, entregues conforme a conta de cada um, e aliás o Harari vai colocar essa questão do problema do viés de confirmação e a inteligência artificial, inclusive. Além disso, que para mim já seria um problema muito forte, por exemplo, tem o fato de uma pergunta lá a gente colocava a questão do nosso processo humano, da questão humana nossa de não só delegar as escolhas, e a gente faz cada vez mais a gente delega as escolhas, e pense bem, o ser humano primitivo, ele tinha que observar a floresta, ele tinha que observar aquele local, ele tinha que interpretar aquele local, ele tinha que analisar se aquela folhagem era ou não venenosa, ele tinha que participar desse processo de escolha, e isso foi sendo fundamental no desenvolvimento da nossa linguagem, no desenvolvimento dos nossos aspectos cognitivos, e nós cada vez mais abrimos mão disso. E numa das perguntas que eu questionava as inteligências artificiais com um grupo de estudantes, e a gente tinha uma dezena, pelo menos, participando do mesmo processo ao mesmo tempo, a resposta quanto a essa pergunta da delegação do aprendizado e da consciência nos vinha como resposta questões muito preocupantes, desde a dependência social, desde a perda cognitiva, porque afinal, o que são as sinapses, né? As sinapses, e aí talvez esteja caindo de madura aí a uma produção e uma pesquisa mais no campo linguístico a respeito da inteligência artificial. O Harari nos aponta aqui muitos riscos políticos e sociológicos deste uso, a própria mudança da cultura, que inclusive o ChatGPT nos disse, nessa experiência que eu citei aqui, a respeito da inteligência artificial, de uma ampla mudança de identidade e de cultura dos aspectos, e o Harari também vai ter essa abordagem aqui no Nexus, porque as formas dessa corrida, desta guerra fria das inteligências artificiais, talvez já demonstra isso, do uso específico para pequenos grupos, feudos ou tribos das inteligências artificiais, já tem um pouco disso na presença de Nexus. É uma realidade muito forte. Então, a inteligência artificial,
nós sabemos, a questão não é criticar, e eu concordo, eu busco a leitura do Harari tentando evitar o viés de confirmação e mais para estudo mesmo, de entender um pouco esta nova ferramenta de uma forma um tanto quanto crítica. E eu acredito que leitores de ficção científica, leitores de narrativas do gênero, certamente apresentam aí estas pulguinhas atrás da orelha, apresentam esses questionamentos que são um pouco diferentes daquele pessoal que fala ou infaturado ou daquele pessoal que vê com certo deslumbramento. A palavra é essa, há um deslumbramento pelas inteligências artificiais, há um deslumbramento por tudo que pode representar, um deslumbramento inclusive muito maior do que a gente viu com o deslumbramento com a própria internet. E aqui alguém que experienciou esta transição do mundo analógico para o digital, havia este olhar utópico para a internet, havia este olhar esperançoso, mas eu não sei se era tão deslumbrado como vemos agora com a inteligência artificial. E a própria internet, as redes sociais, que nos chegaram com muita utopia e tem nos entregue distopias, como o que aconteceu em Mianmar, como as primaveras que ocorreram diferentes manipulações dentro do processo, e o que parecia legal se mostrou um resultado na prática bem complicado, né? Até porque o que o Harari coloca aqui, o pensamento totalitário, o pensamento único e de controle de vigilância, ele consegue tirar mais proveito dessas tecnologias do que às vezes nós conseguimos enquanto agentes isolados nesta rede. E mesmo lá com as redes sociais, com a internet, a utopia que representava não me parecia ter tanto deslumbramento como a gente vê hoje com a inteligência artificial. E os riscos que essa me parece trazer são muito maiores, inclusive, que a própria chegada da internet, que, como também a gente vai aprendendo no livro, a questão um pouco é o que a gente faz ou não com essas ferramentas, obviamente. Isso, a internet, as redes sociais conectaram muitas pessoas, possibilitaram muitas coisas. O que eu pude fazer em termos de literatura, por exemplo, estou dentro de um canal fazendo isso, é viabilizado pela internet. Quando publiquei um livro, a internet foi fundamental nesse processo. Então tem os aspectos positivos, mas nós precisamos olhar também aquelas possibilidades mais extremas, aqueles riscos maiores que isso traz, inclusive, da inteligência artificial. E essa eu tenho alguns poréns que o livro do Harari já apresenta e tem mais alguns poréns que nós deveríamos analisar. Então, o Nexus vai apresentar este momento de mudança. É um livro que olha muito esse nosso presente, que já começa a principiar um início histórico desta IA. Então, a gente tem um documento, um texto aqui dessa mitologia. É engraçado porque há esse paradoxo, ao mesmo tempo que o Harari vai comentar do risco das IAs e da rede de computador criar sua própria mitologia, suas próprias mitologias, de certo modo ele vem colaborando já com isso, porque o texto dele é um texto que auxilia na constituição da mitologia desta nova rede, dessa nova inteligência. E, embora ele vá descrever conscientemente para nos alertar esses riscos mais elevados ou riscos que são possíveis, ele vai frisar, né? Não é uma previsão, não é uma profecia, mas são riscos que são possíveis. E talvez o chamado dele seja o nosso chamado a agir historicamente. Como vamos agir historicamente neste momento quanto a isso? Acho que o primeiro passo é ler mais e discutir, trazer esse debate e equilibrar o debate em relação a isso, inclusive estimulando a questão das regulações que já começam a acontecer em alguns países, né? Na Europa, inclusive, já se principiam e já existem algumas regulações relativas à IA, então eu acho que isso é fundamental, e esse alerta sim é muito bem-vindo e importante, a leitura do Nexus, e a gente vai convivendo, né? Vamos ver o que o Harari não só vai acertar, mas especificamente ver aqueles riscos maiores, e eu acho que aqui é a grande questão da leitura da obra do Harari, é nós observarmos os riscos que ele aponta e tentarmos, assim, pensar em medidas e vacinas para que esses riscos extremados não se concretizem, entre eles a queda das democracias, né? Que a despeito de todos os problemas, eu ainda prefiro uma democracia do que uma ditadura totalitária. E vocês comentem nos comentários se pretendem ler esse livro, se concordam com a visão
do Harari, se vocês têm preocupações ou não aí com o advento das inteligências artificiais, ou vocês estão nessa modinha aí de escrever TCC, escrever trabalho acadêmico com o suporte delas, né? Ou seja, abdicando da humanidade que vos restam. Mas mais importante que o Harari não diz aqui no livro, que por enquanto a gente tem uma alternativa ainda, a única que nos resta caso as inteligências artificiais assim quiserem dar aquele golpe, bancarem certas pessoas que temos aqui pelo Brasil que adoram um golpe, digamos que a IA seja um tanto quanto brasileira no espírito do golpe e queira nos aplicar uma rasteira, a gente tem ainda uma única alternativa por enquanto, né? A visão mais extremada dessa rasteira é Matrix, e aí seria impossibilitada, mas por enquanto, dentro da nossa realidade objetiva, a gente ainda tem o controle da tomada, né? Em última instância, ainda a gente consegue tirar da tomada todo esse risco e esse perigo. Falou, aqui foi o Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias, aquele blog com as listas mais criativas e originais da internet brasileira. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreva no canal, até a próxima!